Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, amarraram o outro, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós lemos os textos do Antigo Testamento e, sobretudo, nestes tempos fortes da liturgia, lemos, que é o tempo da Quaresma, lemos à luz do Novo Testamento. Quando nós lemos essa história apresentada pelo livro do Gênesis de José, o sonhador, nós temos elementos muito significativos para entender que é uma prefiguração de uma obra muito maior que Deus tem para realizar em favor de toda a humanidade no evento salvífico chamado Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré. A história toda de José é muito empolgante, mas quando nós lemos esse trecho aqui, nós conseguimos identificar alguns elementos que nos aproximam da obra salvífica manifestada por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. José do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos. Primeiro, o texto diz de uma forma clara que os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém. Disse Israel a José: teu irmão deve estar com os rebanhos em Siquém, vou enviar-te a eles.
Depois começa a acontecer aqui uma história que é envolvida por uma inveja do irmão mais novo, uma história que o pai ama mais o irmão do que os outros, e começam a tratá-lo de uma forma ruim, inclusive por causa dos sonhos que tem, e dizem, aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Resolvem não tirar a vida dele, não derramar o sangue dele, no entanto, fazem uma maldade contra esse José. Ele é rejeitado completamente pelos irmãos, rejeitado, depois maltratado, vendido como escravo, fazem ali como que uma sorte sobre a sua túnica, despojam da túnica dele para lançá-lo então ali na cisterna. Todas imagens que nos remetem à pessoa de Jesus. José do Egito é uma prefiguração da pessoa de Jesus. É rejeitado, maltratado, vendido, traído, mas depois passa a ser a salvação para todo o povo. Sobrevém uma grande fome em toda aquela região, e aquele que tinha sido desprezado, aquele que tinha sido maltratado, que tinha sido traído, passa a ser o sinal de salvação para todos aqueles que estão perecendo ali por causa da fome que assolou todos os territórios ali da redondeza, e que tem que acorrer depois até o Egito para receber o suprimento necessário. José, ide a José, ele é que vai ter a resposta. O texto deixa bem claro isso. Mas é para dizer o seguinte: aquele que foi maltratado, desprezado, aquele que foi vendido e traído, passou a ser a salvação para todo aquele povo ali, inclusive para os irmãos. No momento de penúria, no momento de fome, é a ele que vão recorrer, e dele é que recebem o suprimento necessário. A parábola do Evangelho reconta como que a história, reconta a história da salvação. Mas primeiro é preciso lembrar aqui, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Essa é a pedra forte, como que a chave, a palavra forte, como a chave de leitura para entender o texto de hoje. O texto começa falando como que as etapas da história da salvação, a etapa das intervenções de Deus na vida do seu povo. As etapas através de uma palavra dirigida pelos profetas, uma palavra dirigida pelos mensageiros, uma palavra dirigida a todo o povo por meio de tudo aquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura. E a manifestação é de rebeldia, de traição, de um distanciamento de Deus. A carta aos Hebreus diz assim: de muitos modos Deus falou outrora pelos profetas, mas nestes que são os últimos, falou-nos pelo Filho. Então, ao recontar nesta parábola a história da salvação, fala então da iniciativa de Deus de vir ao encontro do seu povo com um objetivo, para que este povo, aceitando a palavra, abra o coração e seja salvo. O desejo de Deus é esse, que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, por meio da palavra que lhes é anunciada. Depois de passar por todas essas etapas, o texto fala de uma rejeição por parte daqueles que receberam a palavra dos profetas, uma rejeição por parte daqueles que receberam a palavra dos mensageiros. Chegou o tempo da colheita. Então, quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus vinhateiros, os seus empregados aos vinhateiros, para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. Como que numa rejeição de todas as etapas de revelação que Deus deu a oportunidade para que o povo o conhecesse. Falando pelos profetas, falando pelos mensageiros, como disse mesmo a carta aos Hebreus, de muitas formas Deus falou outrora pelos profetas, mas nestes tempos que são os últimos, falou-nos pelo Filho, para falar diretamente ao nosso coração, para que também não rejeitemos a palavra, para que passemos por um processo de conversão, para que sejamos salvos. Mas Deus não desiste de forma alguma do homem. E
quando o texto começa a dizer assim, primeiro mandou os vinhateiros, mandou os empregados aos vinhateiros. Os vinhateiros agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro, o terceiro apedrejaram. Deus não desistiu. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Está vendo que é uma sequência de rejeição, uma sequência de não aceitação? Mas então disse, ao meu filho vão respeitar, então vou enviar o filho. E os vinhateiros fizeram a mesma coisa, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Agarraram o filho, jogaram para fora da vinha, o mataram numa comparação aqui ao processo todo de condenação de Jesus, da traição, da entrega da condenação, e depois como o levaram para fora de Jerusalém, para lá então o crucificar. Veja, o destaque é para a rejeição de todos aqueles que, durante essas etapas todas de revelação, não quiseram escutar Deus, não quiseram escutar. E eram eles os primeiros destinatários da boa notícia da salvação. Como estes rejeitaram, o texto deixa claro, uma vez que rejeitaram, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Dessa forma, a salvação chegou até os confins de toda a terra, a salvação chegou ao seu coração, chegou aí na sua casa. Então, não rejeite. Que Jesus seja a pedra angular, que Jesus seja aí o centro da sua vida. A pedra angular é aquela que dá sustento, sem essa pedra desmorona tudo. Então que Jesus seja o centro da sua vida, que Jesus seja a pedra angular para que a sua vida espiritual não desmorone. Cuidado com a rejeição, deixar Jesus de lado, seguir as próprias concepções, a sua própria ideologia, confiar em si mesmo, deixando Deus de lado, a casa desmorona. Que Jesus seja a pedra angular, que seja o centro da sua vida, que seja o centro da sua história. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. O Senhor deu a oportunidade também para mim e para você, deu a oportunidade para todos nós. Acolhamos a Jesus, que Ele seja o centro da nossa vida, que seja aqui a pedra que dá fundamento para todo esse edifício espiritual, que dá fundamento para a sua vida. Não rejeitemos ao Senhor, escutemos a sua palavra. Ele continua falando aos nossos corações, porque deseja que todos nós sejamos salvos. Que os nossos ouvidos, nosso coração estejam abertos à palavra do Senhor. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.